anteriores. Então, foi discutido como montar a planilha, como que a gente vai limpar o dado, para que a gente possa chegar, por exemplo, no modelo preditivo. E a inteligência artificial, que eu vou colocar aqui, é só para a gente desmistificar um pouco esse conceito que é tão falado, que na verdade não é algo tão muito fora da nossa realidade. E lembrar também da estatística inferencial, né, que é fundamental para quem é pesquisador. Então, você bola uma pergunta de pesquisa e aquilo tem que ser testado com a inferência. A inferência clássica sempre vai fazer parte e a gente não pode esquecer dela. Então, a inteligência artificial é a capacidade do computador de mimetizar o pensamento humano com programação, mas uma das características é o ajuste. Ele pode ajustar essa programação e aprender com os dados. Então, veja só, identificação de imagens automáticas. O computador já faz isso, o nosso celular já faz, ele reconhece imagens e coloca exatamente o que são esse tipo de imagem. Isso aqui é um tipo de inteligência que é considerada específica, né? Eu vou falar mais no fim aquela IA, a inteligência geral, que a gente ainda não atingiu, mas essa capacidade de desenvolver uma atividade é muito, muito bem executada pelo computador. Já em 96, nós tivemos aqui um campeão de xadrez, que foi derrotado por um computador da IBM, né, em 2 partidas. Isso já parecia uma característica, bom, xadrez, algo analítico, talvez seja fácil do computador derrotar o ser humano, mas outras características acreditávamos que não seriam possíveis. E vejam só, em 2011, aí outros computadores de inteligência artificial, aí, o pessoal da IBM trabalhando com isso, desenvolve um software de inteligência artificial específico, uma inteligência artificial para uma determinada tarefa, para responder a um programa de perguntas e respostas americano. Então, veja, era difícil para você, num programa de perguntas e respostas aberto, que a máquina vencesse 2 grandes campeões. E isso aconteceu. Eles conseguiram programar e o computador fazer essa atividade, executar isso muito bem. E mais recentemente, em 2017, tinha um jogo que não é comum aqui para nós, chama Go, vai ter muito mais combinações e possibilidades do que o xadrez, e também a inteligência aqui do Google derrota um campeão dessa categoria na China, mostrando que é possível que determinadas tarefas sejam bem executadas e pela máquina, né? Bom, e a gente com isso, aqui na área da ciência biológica, né? Então, veja, no modelo A, nós temos aqui a nossa regressão que a gente viu na aula, né? Então, nós temos um conjunto de dados, X, tentando prever o desfecho Y, esse aqui é o ajuste que a gente normalmente está acostumado na nossa regressão. Não é bem linear, mas é o que a gente conseguia fazer. E o que essas programações fazem um pouquinho mais diferente são ajustes não lineares. Então, ela é capaz de capturar outras características do dado, que não só a característica de linearidade. Lembrando que a regressão é muito usada e vai servir para a maioria dos casos, mas nós temos alguns modelos que, em algumas situações, podem funcionar um pouquinho melhor. E aqui, trazendo um exemplo prático, isso aqui foi apresentado no Congresso Americano de Transplantes, que esse ano aconteceu de forma virtual, e foram apresentados vários sistemas de inteligência artificial, é interessante que eu trouxe alguns. Aqui é um prontuário eletrônico de um paciente do transplante, tem informações clínicas que a gente está acostumado, sexo, idade, tipo de medicação que está usando, exames de função renal, mas o que ele fez de diferente? Eles incorporaram um sistema de recomendação. Então, alguém fez um trabalho e coloca ali uma recomendação. Quando você está atendendo esse paciente, ele faz a recomendação: aumente a dose do imunossupressor, aumente a dose do tacrolimo. E ele te dá o grau de confiança para isso, é alto, né? Então, por quê? Provavelmente, por algumas características dessa doente, dessa paciente, seria interessante aumentar a concentração desse imunossupressor. E ele foi ver se isso era útil clinicamente, se isso tinha algum sentido. Ele mostra que esse grupo que aqui se baseia na tomada dessa decisão, no fim das contas, eu vou resumir esse slide para vocês, teve um benefício de menos ajustes até atingir a concentração desejada. Então, as pessoas seguiram as recomendações e os que seguiram essas recomendações levaram um menor número de ajustes. Para nós, o número de ajustes de dose é uma coisa bastante difícil na prática clínica. Diminuir o número de ajustes até chegar a determinada concentração da medicação é bastante útil. Então, houve um benefício, houve uma vantagem, houve algum tipo de ajuda com esse score, né? Isso aqui, veja, a gente pode fazer um trabalho e incorporar isso nos nossos prontuários eletrônicos. Aqui é um modelo que a gente fez
de função renal no transplante, então você tem alguns dados clínicos, é um modelo preditivo. Tem os dados clínicos, eu quero prever a função renal ao fim de um ano. É possível fazer isso com regressão, por exemplo? Sim, é possível. É possível fazer com outros modelos mais complexos? Também. Eu posso fazer com uma regressão, prever a função renal de um ano, características clínicas, ele me dá essa função renal. Isso aqui é um modelo preditivo. Então, isso é algo que a gente pode usar na nossa prática clínica. Aqui, só eu tomei um exemplo do transplante, são vários centros utilizando esse tipo de tecnologia. Aqui eu ia comentar com vocês um pouco de dados e metadados, né? Então, nós estamos muito acostumados com dados, né? Então, dados é mais ou menos o que a gente tem, que a gente está acostumado a capturar nas nossas planilhas, né? Mas a gente pode, por exemplo, hoje com o celular, obter, por exemplo, metadados. Metadados seriam dados de geolocalização, páginas de internet acessadas, toques de tela. Isso pode, eventualmente, nos dar mais informação do que a gente está habituado. A gente pode tentar analisar tudo isso também futuramente. E aqui, nós não abordamos muito isso, mas eu vou falar rapidamente. Esses dados que nós capturamos, nós vamos fazer aquela limpeza dos dados, colocar os dados dentro do programa do computador, e a gente tem dois tipos aqui, basicamente, de desfecho, tá? Uma que é a classificação, tá? Sim ou não, né? Morte, sim ou não, transplante, sim ou não, um modelo de classificação. Eu posso usar alguns algoritmos aqui, vários. Qual é o mais conhecido para nós? A questão logística, eu posso usar também, ou outros que são algoritmos não lineares, enfim. Tá? E a regressão, quando o meu desfecho é contínuo. Né? Então, por exemplo, função renal ao fim de determinado período, uma regressão. E aqui eu tenho outros algoritmos para isso. Aqui nós colocaríamos um terceiro, que é a sobrevida, que agora o pessoal está percebendo que também precisamos, às vezes, prever isso aqui. Então, é diferente dos dois anteriores, e aqui eu uso o COX, ou outros tipos de algoritmos. Exemplos de aplicação. Então, aquele site que eu comentei com vocês na vez passada, do Kaggle, né? Esse site é do Google, vale a pena a gente entrar quando a gente precisar. O que a gente pode ter nesse site? Não só exemplos de fazer, por exemplo, buscar alguns tipos de... Aqui são competições, não só isso. Eu posso entrar aqui em datasets e obter bases de dados. Não consegui uma base de dados de Covid, por exemplo, tem muita coisa aqui. Então, bases de dados abertas, inclusive na área de saúde biológica, eu posso acessar dentro desse site, tá bom? Mas aqui o exemplo que foi dado é a predição. Então, esse grupo do Porto Seguro colocou os dados de forma anônima e ele queria que fizesse um modelo preditivo para ver como o seguro ia ser acionado sim ou não. Então, é um modelo de classificação, acionar o seguro sim ou não, mediante várias características preditivas. E aí era uma competição, quem fizesse um melhor modelo preditivo ganhava um determinado valor, né? Aqui é um modelo preditivo, aqui de análise automática de imagens, aqui talvez um pouco mais complexo, analisar imagens de forma automática. O Departamento de Segurança americano que queria que esse algoritmo fosse utilizado quando você vai nos aeroportos, né, tem as câmeras filmando para ver se há suspeita de que aquele indivíduo deva ser revistado ou não. E o Titanic está aqui, que nós comentamos a vez passada, é um exemplo que está ali nesse site. Então, a planilha nós tiramos daqui, e é um desafio desse site, que é um desafio para iniciantes, para a gente iniciar na parte da análise preditiva. Que o desafio é prever quem faleceu, quem morreu no desastre desse naufrágio do navio, né? Muito bom. Aqui eu trouxe como curiosidade para a gente que essa questão da inteligência artificial tem mudado, né? E isso vai mudar a forma como a gente passa a ver as profissões, e a ver o mercado de trabalho, e ver as demais características. Nas 10 profissões mais ameaçadas de serem automatizadas, veja, agente de crédito, analista de crédito, isso tudo vai ser feito pela máquina. Corretor de imóveis, vão ser substituídos por algoritmos. E as profissões que são menos ameaçadas, que ainda vão precisar aí de algum tipo de atividade humana e vão ser menos dependentes de algoritmos, os médicos estão aqui, os nutricionistas, enfim. A área biológica está, geralmente, nas profissões menos ameaçadas. E se a gente não levar em conta isso, nós vamos ver que o mundo tem mudado, né? Inclusive, aqui, veja que interessante esse slide, né? Nós vemos que as principais empresas americanas listadas na Bolsa, em 97, eram empresas tradicionais, que vendiam algum produto, General Electric, Coca-Cola, só tinha aqui a de tecnologia Microsoft, mas fora ela, com petrolíferas, farmacêuticas, assim vai. E em 2017, as 5 primeiras, são empresas de tecnologia.
Tá? Então, as empresas de tecnologia, que elas não vendem um valor, um produto como clássico, característico, elas são aí as principais empresas listadas, e então as empresas que vendem algum tipo de serviço de tecnologia, sendo que só a Apple, para a gente ter uma ideia, tem o PIB, o valor de mercado maior que o PIB brasileiro. Impressionante como que essas empresas de tecnologia americanas estão aí capitalizadas, né? Bom, voltando para a nossa área, aqui nós temos um modelo eu vou citar para vocês, alguém fez um algoritmo do transplante e colocou um nome, chama iBox, né? Então, o que esse grupo fez? Um exemplo prático de aplicação para nós. Ele pegou 4.000 pacientes em centros de transplante na França e ele queria saber o risco, a sobrevida desses pacientes, um algoritmo para prever a sobrevida. Ele fez um modelo de Cox, né, para prever a sobrevida em 3, 5 e 7 anos e fez uma validação, tá? Fez uma validação e vendeu esse algoritmo com o nome de iBox, tá bom? Então, vejam, variáveis clássicas, dados do receptor, risco imunológico, tipo de doador, função renal, enfim, várias variáveis preditivas, aquelas que nós estamos acostumados aqui a trabalhar, né, que são das nossas planilhas, né? Ele vai fazer um modelo de Cox, que é um modelo que considera o tempo, né, ele leva em conta isso, e ele foi fazer algum tipo de validação, fez um Cox multivariado, e esse modelo final foi capaz de prever a sobrevida do paciente, tá? Então, perdão, falei errado, chance de perda do enxerto, né? Aqui o desfecho era perda do enxerto. Fez um modelo, depois ele fez um programinha, aí esse que é interessante, os modelos preditivos, eles servem, tem uma finalidade muito prática, né? Então, o Cox, assim como a regressão logística que a gente viu, ele também é explicativo, ele coloca que variável é mais importante e qual a importância de cada variável. Para nós é bastante importante que o modelo seja explicativo, mas mais do que isso, ele é preditivo, ele foi capaz de prever a perda do enxerto. E depois eles fizeram um programinha, né? O programinha você coloca ali os dados importantes, né? Coloca aqui no programa e ele vai te dar a sobrevida ao fim de determinado período. Disponibilizam isso no site deles também. Eles validaram isso com outros estudos, então eles tiveram aí uma concordância. Quando a gente faz um modelo preditivo, a gente tem que fazer uma validação, né? Então, veja, se é classificação, eu uso curva ROC, acurácia, se é regressão, R ao quadrado, e se é modelo de sobrevida, eu tenho que usar esse concordância C-index, tá? Que é um valor que vai de 0 a 1. 1 é a melhor concordância, acima de 0,7 é boa, acima de 0,8 é muito boa. E aí eles venderam, publicaram isso no BMJ em 2019, que esse ficou sendo um modelo que pode ser um modelo completo, um modelo simplificado, prevê a sobrevida do transplante em qualquer momento, bastante interessante isso, né? Seja doador vivo ou falecido, utilizando biópsia ou não. E aí eu trago para vocês aqui as apresentações de inteligência artificial do ATC. Veja, tiveram bastante apresentações com esse tema, e são apresentações orais, alguns são papers, são posters, né? Nem todas foram apresentações orais, mas mostrando que o tema tem bastante interesse e é bastante atual. Esse mesmo algoritmo do iBox, eles aplicaram no estudo clínico. Esse aqui é um estudo clínico do transplante, que tem 2.000 pacientes, é um estudo randomizado, veja, um estudo bem grande, acho que é o maior deles, né? Um grande estudo randomizado de 2 medicações, a medicação contém everolimus e uma medicação padrão, né? E ele vai ver o desfecho a fim de 2 anos. Ok, tá, o ensaio clínico é esse, terminou. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram esse algoritmo e usaram a predição no fim de 10 anos. Então, é interessante que todo ensaio clínico geralmente tem uma limitação, um tempo mais curto, 1 ano, 6 meses, 2 anos. E aqui a gente queria ver o desfecho a longo prazo. Então, eles usaram o algoritmo para prever o desfecho a longo prazo. Veja, talvez seja uma outra forma da gente usar esses algoritmos preditores, como chamado desfechos de substituição. Então, só para mostrar o volume de dados que tinha, essa questão do Big Data, esse estudo clínico de 2.000 pacientes gerou mais de 4 milhões de observações. Em 2.226 pacientes, um pouco mais de 2.000, né, pacientes randomizados. Então, é um grande volume de dados. Imagine trabalhar com esse grande volume de dados. E eles foram reanalisar isso aqui, usando esse score preditor para prever a sobrevida do enxerto ao fim de 10 anos, aqui um pouquinho mais que 10 anos, tá? Então, talvez seja uma outra forma de a gente usar esses algoritmos na nossa prática clínica, talvez usando eles como desfechos de substituição. E aqui eu vou citar um exemplo nosso, um trabalho que a gente tem
os dois slides só para mostrar, que é um modelo preditivo de tempo de espera em lista. Então, a gente tem, assim, os pacientes que estão listados na lista de transplantes do estado de São Paulo, qual é o tempo que eles levam para transplantar? Veja que é uma pergunta bastante interessante, que o dia a dia é feita para nós. O paciente vai ser listado para transplantar, daí, quanto tempo vai demorar o meu rim para chegar? A gente só tem, para ele, tempo mediano. Em média, demora 2 anos. Mas o tempo mediano serve para todo mundo. Serve para o indivíduo jovem, serve para o adulto, serve por todos os tipos sanguíneos, e não é bem isso, né? Eu queria uma coisa mais precisa, para saber exatamente qual é o tempo que esse indivíduo vai levar para transplantar. Então, veja, como é que nós vamos responder essa pergunta? Fazendo um modelo preditivo. Pegamos, então, uma base de dados com 17 anos, de 2000 a 2017 da Secretaria de Saúde, felizmente ela é toda informatizada, então são 54 mil registros, a gente não consegue pegar 54 mil registros na mão, né? Isso aqui tem que ser vindo de forma automática. Separa os falecidos, então 48 mil registros, e destes, 71% não tinham sido transplantados no período de 17 anos e 28% tinham sido transplantados. Aí, inicialmente, quebrei um pouco a cabeça com isso aqui, falei, vamos usar modelos de classificação, probabilidade de transplantar em 36 meses, mas não era bem isso, e aí, no fim das contas, o modelo mais simples foi o Cox, foi a saída, né? Porque aí ele consegue pegar esses registros só dos falecidos. Eu queria saber o tempo até o transplante. Então, para considerar tempo, sobrevida, não tinha muito jeito como fugir do Cox. Então, separar dados de treino, 75% para treinar, e um pouco desses dados de forma aleatória, a gente separou o Titanic da vez passada, 25% aleatório. Não pode ser os 25% primeiro, pode ser que os 25% primeiros registros tivessem algum viés. E os 25% últimos também. São 25% completamente aleatórios, tirados de forma aleatória, separados desses 75% de registros. E aqui a gente aplicou um Cox com as variáveis que nós tínhamos, né, por exemplo, idade, sexo, tipo sanguíneo, HLA, enfim, algumas características, e aí fez um stepwise, a gente também falou um pouco sobre isso e fizemos isso na prática. E aí saiu as variáveis preditoras de forma independente, ou seja, aquelas que mais estão associadas ao desfecho. E aí testou nesses pacientes aqui que não tinham sido vistos ainda, e dá uma concordância boa. Quer dizer, então, usar esse modelo aqui para prever o tempo de espera em lista, levou a uma boa concordância, um C-index muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, a gente fez um aplicativo, essa parte do aplicativo é o que eu acho que precisaria do pessoal de TI, né? Tem uma funcionalidade no R que faz para nós um aplicativo mais rapidinho, mas não ficou tão bom, obviamente, como se fosse o pessoal do TI, né, fazendo isso aqui, mas ele fica online, fica disponível online. Aí você consegue colocar, por exemplo, um paciente do tipo de sangue O, de 18 a 60 anos, vai transplantar em 12 meses, a probabilidade dele transplantar é 13%. Vamos ver se eu queria colocar que ele vai transplantar ao fim de 2 anos, 3 anos. É isso? 36? Meses, a probabilidade dele transplantar é 36%. E se esse paciente for na regional de São Paulo? Aí diminui a probabilidade dele transplantar. E se ele for jovem, menor que 18 anos? Aumenta a probabilidade dele transplantar. E se ele for do sangue AB, que é mais rápido? Aumenta mais ainda. Então, assim, esse é o algoritmo. Aí se o painel dele for alto, diminui a probabilidade de transplantar. Então, isso aqui você imputa os dados no algoritmo e ele te dá a probabilidade de transplante em determinado período que você considera. Como é uma análise de Cox, você consegue colocar o período, e aqui você põe as características clínicas desse doente. Todas essas características clínicas eu tenho no momento da inscrição, eu sei a regional, eu sei se ele transplantou, eu sei o tipo ABO, eu sei que o AB transplanta mais rápido, porque o algoritmo mostrou isso, eu sei que os menores que 18 anos transplantam mais rápido, eu sei que os painéis altos, que é uma característica clínica, transplantam pior, e assim vai, você imputa essas características e você tem a probabilidade. Então, um exemplo de aplicação bastante simples, bastante útil, né? Isso aqui para nós é bastante útil, tá bom? Esse último slide mostra para nós o conceito da IA global, né? Então, essa inteligência artificial específica, o modelo preditivo é um rascunho disso daí, né? Mas é uma coisa específica que desenvolve apenas uma atividade. Esse conceito de IA global que nós estamos um pouco distante ainda. Então, aqui é um robô humanoide, por exemplo, que foi criado pelo pessoal que tem já cidadania saudita, deram cidadania para o robô. Ele responde a perguntas, tem expressões faciais, então não é uma inteligência artificial que faz uma característica, tem que desenvolver muitas funções.
Então, se você pegar na internet uma entrevista, tem entrevistas que fizeram só com um robô versus um repórter, né? E ele interage, de certa forma, consegue desenvolver algum tipo de não sei se é um raciocínio, mas pelo menos alguma coisa lógica consegue sair daí. Isso aqui a gente está um pouquinho distante ainda. E vou colocar aqui o último slide. Esse livro é interessante para quem não leu, né? Que é do Noah, né? Que é o Homo Deus, né? Então, ele coloca a importância desses algoritmos na nossa vida e no futuro. Quais seriam a importância? E se a gente também não está exagerando um pouco aí em como a gente lida com a tecnologia. Muito bem. Então, agora a ideia é passar para a parte prática, né? Só antes do Gustavo passar para a parte prática, acho que a gente poderia refletir um pouco sobre esses modelos de predição, né? Porque, assim, o conceito deles, né, e dessa inteligência artificial é extremamente interessante, né? Ele fala com uma naturalidade como se nós todos já dominássemos muito sobre isso. Mas o que a gente faz na maioria das vezes, né, essa estatística convencional? A gente avalia o que já passou, não é? Um banco de dados. Então, vamos dar o mesmo exemplo dele, e aí, como ele falou, que experiências pessoais só existem ser compartilhadas, a gente dá um exemplo que nós fizemos juntos recentemente, que a gente ainda não conseguiu publicar, e a gente fala do coronavírus agora, que é o nosso momento. Então, o que o Gustavo fez? A gente que é nefrologista, que trabalha na unidade de diálise, mas uma frequência enorme. Todo dia tem um paciente que pergunta para mim, doutora, quando que o meu rim vai chegar? Né? E a gente responde o que o Gustavo falou, olha, a média é mais ou menos 2 anos de espera. Mas a gente sabe que isso não é para todo mundo. Então, da onde vem o modelo de predição? Na verdade, vem da análise de um grande banco de dados. Né? Então, para criar esse modelo, a gente passa por uma análise de banco de dados, até que tradicional, parecida com a estatística que a gente já comentou, né? Então, como a gente fez? Pegou um banco grande, dividiu pacientes que foram transplantados e pacientes que não foram transplantados e analisou as variáveis que estavam mais associadas com um transplante mais rápido, vamos dizer assim. E a partir desse banco de dados que se cria o modelo. E esse modelo de predição, né, aí elaborando um aplicativo, como ele fez com um transplante ou não, né, a gente consegue, né, por meio dessa base de dados, ter esse modelo que responde para a gente daqui para frente, né, para o paciente que chegar. Então, vamos dar um exemplo agora do coronavírus. A gente já tem algumas coisas, alguns indicadores de mau prognóstico, né, alguns marcadores relacionados às características do paciente, além dos tradicionais, né, a idade mais avançada, que no nosso país já não é tanto assim, né, a nossa média de idade aqui de paciente de UTI está de 59 anos, que aconteceu com a população latina, né, a população mais vulnerável, chega mais tarde, tem mais receptor de enzima conversora de angiotensina 2, a gente não sabe, mas a idade acima dos 75 anos já não vai ser para a gente. Olha como é importante a gente começar a analisar retrospectivamente os nossos dados, né? Mas a idade, o idoso aí não vai ser, provavelmente vai ter o mesmo peso do que os outros, mas as comorbidades sim, a obesidade, que é uma coisa que a gente já começou a avaliar, tudo bem. Mas olha que interessante que vai ser, quando tiver um modelo de predição, chegou esse paciente é homem, tem 58 anos, é obeso, não tem nenhuma comorbidade, tem 4 dias de história, evoluiu, qual que é a probabilidade dele morrer? O modelo de predição, a partir dessa análise do banco de dados, da construção dele, permite com que a gente saiba a gravidade ou a evolução dos próximos pacientes. Então, assim, é bem interessante. A gente fez um trabalho junto, porque na área de paciente crítico, a gente tem sempre uma dúvida de qual que é a necessidade calórica desse paciente baseada no gasto energético dele basal. Quer dizer, qual que é o gasto energético de paciente crítico e de paciente crítico com lesão renal aguda? Então, a gente tem inúmeras fórmulas preditoras, mas todas elas, quando são aplicadas, né, no paciente crítico com IRA, elas subestimam ou superestimam o verdadeiro gasto energético basal, que tem como gold standard o exame de calorimetria indireta.
Então, a gente queria construir um modelo, né, para que, baseado nesse banco de dados nosso, que era relativamente grande, mais de 200 pacientes, que a gente fez o Gold Standard, né, que era a calorimetria indireta, e avaliou uma série de variáveis, tentar propor um modelo e identificar as variáveis mais relacionadas a gente conseguir chegar a esse gasto energético de repouso, mais próximo do real, né, sem... Quer dizer, praticamente, a gente não propôs uma fórmula, mas conseguiu identificar as variáveis que estavam mais associadas. E a gente está tendo um pouco de dificuldade. O primeiro artigo, a primeira revista que a gente mandou, o cara falou para a gente, o cara, revisor bom, dado por uma revista boa, que parecia mais uma discussão matemática do que uma discussão biológica. Mas entendeu? A biológica a gente já fez, a gente não tem nenhuma equação, nem o Harris-Benedict, tem 9 descritas, que consigam, né, ter uma, como é que chama o exame que a gente faz? Para avaliar a concordância? Concordância, então, lá, o tipo de... Blend-Altman. O Blend-Altman. Não tem nenhuma das fórmulas, que quando a gente fazia o Blend-Altman, que é a estatística tradicional, que tinha uma concordância boa. Não tem nenhuma. Então, a gente precisa, em cima dos bancos, estudar um outro modelo. É uma discussão matemática, mas que a gente ainda não foi super bem sucedido. Então, agora a gente elaborou, a gente enviou para outra. E assim a gente caminha, né, Gustavo? Acho que essa dificuldade que a Dani comentou é normal, porque essa questão desses modelos preditivos é novo, dependendo da revista que você manda, né? Às vezes fica uma discussão mais matemática do que biológica, né? Mas a questão é assim, os modelos, a questão é entre o modelo preditivo versus o modelo explicativo. Vamos supor aqui, a gente deu a sorte, nesse exemplo, de fazer o Cox, que ao mesmo tempo ele é explicativo. O que é explicativo? Ele mostra qual variável é mais importante, quanto é essa importância. E ele é também preditivo. No caso do exemplo que a Dani deu, a gente não conseguiu um modelo de Cox ou uma regressão, a gente usou um outro modelo, uma floresta, um tipo de modelo desses modelos que chamam de black box, né? Ele não informa qual variável é mais importante. Ele fala, ó, a predição é essa, e aí essa é a dificuldade, porque a gente quer ver qual variável é mais importante, quer fazer um modelo explicativo, mas às vezes não é possível fazer um modelo explicativo e preditivo ao mesmo tempo, né? Por vezes que a gente for usar a regressão logística, e a regressão logística for igual a outro modelo mais complicado, use a regressão logística, o modelo mais simples é melhor. Aqui também, nesse estudo eu estava com certa dificuldade, no fim o Cox deu certo, ótimo, é um modelo que a gente já está habituado, ele é explicativo também, é mais simples, vamos ficar com ele. Mas outros exemplos, às vezes a predição vai ser dada por modelos em que eles não são explicativos. Aí a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de publicação no começo, eu acredito, mas acredito também que isso, disseminando mais esse tipo de conhecimento, isso acaba vencendo um pouco essas barreiras, né? Eu acho que a nossa função aqui é isso, é discutir um pouco do conceito, da ideia desses modelos de predição. Claro, se a gente consegue fazer um modelo que ele seja explicativo, que nem aqui, né, era um tempo, né, a gente queria saber um tempo para o desfecho, né, o Cox, ele serviu super bem, e aí as dificuldades são menores, mas um exemplo que eu dei, por exemplo, em cima de várias variáveis que a gente tirou de um grande banco de dados, elaborar um modelo para que a gente tenha um gasto energético predito mais próximo do real, não dá para ser um Cox, né? Porque eu não estou falando de tempo, nada, nenhum tempo para o desfecho. Mas eu acho que o importante é o conceito, né? Do que são esses modelos preditivos e a gente está caminhando, né? Engatinhando ainda, pelo menos no nosso... Eu acho que até entre os grandes pesquisadores nacionais ainda existe uma grande dificuldade ainda da gente utilizar esses modelos, mas a gente está caminhando, e cada vez vai caminhar mais, por isso que é importante a gente começar a se familiarizar com esse tipo de análise de dados. Muito bem, aí assim, a gente pode, vamos abrir aqui o R, né, e vamos fazer isso na prática, ou seja, essa questão do Titanic que a gente abordou na vez passada, nós vamos fazer um modelo preditivo, no fim das contas nós temos um modelo, nós vamos tentar ver um modelo explicativo, então a gente viu quais variáveis estavam mais associadas a morrer no naufrágio, por exemplo, mulher é um fator preditor
positivo, tinha menos chance de morrer, as crianças também, os indivíduos da primeira classe. Agora nós queremos colocar tudo isso num modelo só, para prever daquele indivíduo quem morreu ou não e ver algum tipo de concordância. Como é morte sim ou não, é um modelo de classificação. E aí a concordância é acurácia e curva ROC, né, que a gente vai conseguir ver para ver se o modelo é bom ou não, tá? Vamos abrir, então, podemos abrir a outra aula, Titanic aula 1, né? Então, a gente tem esses 3 pacotes já instalados da vez passada. Eu sugeri mais 2 aqui que não são obrigatórios para hoje, tá? Não são obrigatórios, tá bom? A planilha está no Moodle, né, Rogério? Uhum. E também está no link aí, a gente colocou no chat, porque tem um link do Dropbox, o que for mais fácil, e quem não tem ainda a planilha, né? Então, roda esse código aqui para ler o dado. A planilha train é os dados de treino. Nós temos aí aproximadamente 800 registros. É isso mesmo, né? 800 registros, 891 registros. A gente quer prever o desfecho, óbito sim ou não, tá? A gente fez esse comando STR, vocês lembram de estrutura, né? Do arquivo, né? Para ver as características, né? Então, nós tínhamos survival, sim ou não, primeira classe, 1, 2 e 3, que era uma variável categórica. Agora a gente temos que vamos só revisar um pouquinho do dito na aula passada, rapidinho. Então a gente tinha que transformar em fator, né? Primeira classe, 1, 2 e 3. Sobrevivência, sim ou não. Nome não importa, a gente não vai usar isso aqui, tá? Nome é uma variável que vai ter que sair, porque a gente não tem como analisar nesse momento. Sexo, homem e mulher. Idade, variável contínua. Número de filhos e parentes a bordo. Aqui a gente tinha derivado uma variável, que era a família, né? E essa variável era a soma das duas. Quantos filhos ou quantos parentes eles tinham. Será que isso influenciou em algum tipo de desfecho? Ou seja, quem tinha filhos, parentes, tinha uma probabilidade maior ou menor de morrer? Não sei. A gente vai analisar. O ticket não dá para analisar, né? Uma variável caractere, né? De caráter, que não parece ter muita informação. O FAIR era quanto pagou pela passagem, né? Mais ou menos isso, tá? A cabine, também a gente não ia analisar, e tinham 3 portos de embarque, né? Tinham 3 portos, não sei se isso influencia, a gente pode colocar lá, isso a gente tem que informar para o R, isso aqui é um fator. Muito bem, então, ó, esse código aqui, Rogério, acho que é interessante colocar no chat de novo, né? Então, a gente tinha colocado, a gente tinha feito uma imputação. Na idade, tinha algumas pacientes que não tinham idade preenchida, e a gente colocou essa função mediana aqui, ó, para ver qual é a idade mediana. A idade mediana era 28 anos. Então, a gente pegou os pacientes que não tinham idade e preencheu, substituiu por 28. Substituiu as idades por 28. Eu vou só fazer isso aqui de novo, para a gente entender. Titanic, aí colocava Titanic, o mesmo nome, né? Quer dizer, você vai colocar isso aqui dentro disso aqui, aquele comandinho do pipe, e aí tinham 3 comandos, vou revisar novamente, que era o mutate, para fazer uma variável nova, ou pode ser a mesma, para modificar ela, ou fazer nova, o filter, que nós não vamos usar aqui para filtrar algum tipo de registro, e o select para selecionar algumas variáveis. Por exemplo, o select a gente poderia tirar a variável ticket, que não interessa, né? Mas vamos fazer primeiro essa questão da idade. Então, a idade é igual aí, só aquele comandinho que eu falei para vocês, que às vezes tinha que if else, né? Então, faça se a idade não for disponível, se a idade for maior que determinado valor, por exemplo, você vai fazer a primeira condição. Se não, faz a segunda. É isso, tá? Aí, só que aí eu queria, como não é disponível, eu quero só is not available. Se a idade for não disponível, em branco é não disponível. Esse aqui é o comandinho. Substitua por 28, se não, deixa a idade mesmo. Aí esse comandinho vai fazer a modificação, tá? Depois disso, mas eu não sei fazer isso. Bom, gente, aí dá várias formas de fazer. Imagina, você vai lá na planilha, filtra no seu Excel e substitui por 28. Né? Dá para fazer, mas é menos prático, né? Você vai
ter mais chances de erros, de manuais, tá? Mas dá para fazer assim também, ou dá para jogar essa planilha no R já prontinho, sem nenhum dado faltoso. Tá? Mas imagine fazer isso com 50 mil registros que a gente está fazendo lá. Tinha dados faltosos de determinada categoria, ele buscou, filtrou, enfim, a gente usar esse tipo de comando acaba ajudando depois com o passar do tempo, né? Aí, vocês lembram como fazer fator, né? Você pode fazer um por um. Porém, você pode fazer um monte junto. Ali de baixo eu fiz um monte junto, né? Para não ficar fazendo um por um. Mas você pode fazer um por um. Né? Então, por exemplo, aquele comando, aquele do primeira classe, a gente tem que informar para o R que ele é fator. Factor P-class. Tá? Eu preciso informar que é a primeira, segunda e terceira? Se quiser informar, sim. Senão ele vai criar 1, 2 e 3. Tá? Aqui eu não quis informar isso para o R. Mas se você quisesse, tinha que pôr aquele chamado label lá, né? Se eu rodar isso, ele vai informar para o R, que aquela variável P-class, ela virou fator primeira, segunda e terceira. Você poderia colocar, mas pode ser 1, 2 e 3, não tem problema, né? O survived, não e sim, eu informei para o R, aqui embaixo, ó, no e yes, né? Survived, a primeira categoria sempre é o não, que é o 0, é o no, e a segunda é o yes, tá bom? E assim foi. O sexo, por exemplo, já estava meio female, a gente só falou que era fator, e esse embarked, que é a última, né, que é o porco de embarque, virou fator. Então, veja, no mutate só, várias vírgulazinhas aqui, se não pôr essas vírgulazinhas, ele dá problema. Dá para fazer um por um, ok, não tem nenhum problema, você vai digitar mais coisa, tá? Não tem problema. O código está mais feio, não tem problema. O importante é que o código funcione, né, Rogério? Ele não vai ficar tão limpo quanto aqui, mas não tem o menor problema isso. Ó, se eu cometer algum erro nesses passos, o que você faz? Você lê a planilha de novo, tá? E aí você executa o código de novo. Eu vou executar esse código inteiro aqui, ó. Quando eu executo o código inteiro, eu uso esse str bastante, ó. Porque eu gosto sempre de olhar como é que a estrutura do dado tá, para não me perder. Então eu vi, agora eu acho que está bem legal, ó, porque ele colocou o survival como não e sim, as classes como fator, que é verdade isso, né? Os sets como fator, para nós precisa informar mesmo que é fator e que não é. A idade, número, continuou, ele imputou, né, o 28, o valor que era faltoso. Criou a variável nova? Não. Ó, criar variáveis derivadas. Criar variáveis derivadas é um outro passo. Quais variáveis derivadas você vai criar? Várias. Aqui nós só vamos criar uma, mas você pode criar clínice de creatinina estimada, não precisa fazer, você pode fazer com fórmulas, não precisa, ou outras, enfim, né? Ó, eu vou só fazer rapidinho aqui. O mutate, que eu sempre para criar variável nova, ou refazer a mesma, né? Aqui a gente colocou o child, né? Isso, ó. Então, child... tá. Eu tinha criado a variável criança, que é o seguinte. Será que vai dar problema de colinearidade, Rogério? Porque eu tenho uma variável que colocar a idade como variável contínua. Mas, além disso, a gente é de se supor que as crianças morreram menos. Faz todo sentido, né? Então, além de criar a idade como variável contínua, nós vamos colocar se que era criança. Então, aquele if-else de novo. Ó. If-else. Se a idade for menor que 16, tinha posto 16 ali, coloque sim. Aqui eu coloque sim, ou se não 0. Ele vai criar isso para nós. Tá? Depois eu fiz isso aqui virar fator. Ó. Vamos mostrar só para ver o que está acontecendo aqui. Ó, o child ficou sendo a última variável. O que é 1, provavelmente aqui. Esse aqui é 1, ó, vamos olhar. Ele tinha quantos anos? 2 anos. É criança, né? Então, pois é. Então, eu acho interessante criar, mesmo que talvez não dê um problema de colinearidade tão grande, você consiga colocar essa variável, que parece ser bem informativo para nós, né? Nesse exemplo, ela parece ser informativa, parece ser isso interessante. Eu derivei. Então, estamos ensinando como derivar uma variável, né? Veja, ó, cabine, isso aqui não importa, não tem um monte de valor faltoso, né?
esse ticket aqui nós vamos tirar, né? Nós vamos ficar com as variáveis principais. Se você não criou essa variável aqui, ó, não tem problema, mas acho que seria interessante para talvez ver se ela tem um poder explicativo ou não. Então a gente criou ela, depois a gente fez com que ela virasse fator, porque ela vai ficar como sim ou não. Quando você vê o Titanic ali, ó. Ela virou como numérica, né? Virou fator, e a gente criou a variável parênteses, que é a soma, só somar esse número de parênteses aqui, ó, um número de filhos com parênteses a bordo. Tá? Somou as duas. Tá? Vamos criar isso aqui, Rogério. Rodar. Tá? Então agora se a gente for ver o nosso Titanic, tem as crianças e tem esses parênteses aqui, só que se você, agora sim, se a gente for usar o parênteses, que é a variável derivada, aí você não pode usar essas outras duas, né? Nós vamos ter que tirar elas. A gente já derivou uma variável dela, então não seria adequado usar todas as três variáveis, tudo bem? Parece que isso faz sentido, né? Bom, aí eu não vou voltar nessa parte do gráfico, a gente usou, Dani, gráficos no ggplot, tá? Que é aquele pacote mais famoso para gráfico, né? Então, eu só vou mostrar aqui, a gente fez o gráficozinho de sobrevivência, aí ele dá sim e não, ó. Então, a gente usou esses dois G1s, que é o bar e o boxplot. A gente vai trabalhar com esses dois aqui, a gente vai resolver a maioria das nossas vidas, problemas. Colocar o point também para fazer aquele de scatterplot, né? Aqui não tem um exemplo com scatterplot, mas seriam duas variáveis contínuas. Mas aqui a gente tem barras, não, barras, sim ou não, e boxplot, que era survival, que é o nosso desfecho, pela idade. Então o X é o survival e o Y é o age. Aí fez aquele boxplotzinho para ver se parece que quem sobreviveu tinha uma idade talvez menor. Então não dá nem para ver direito, né? Talvez a idade aqui, dessa forma, não seja muito informativa. Certo? Não seja tão informativa. Aí a gente fez, para ficar bonitinho ele, na mesma escala. Então a gente olha com sexo, por exemplo, que as mulheres sobreviveram mais, né? Isso a gente já sabe da história, né? Então, as crianças e as mulheres primeiro. Aqui elas sobreviveram mais. E aí, o que eu acho legal a gente voltar, gente, é aquele pacote Arsenal, que até, assim, isso a gente vai trocando informação, né, Rogério? Um que vai ver no R, fala, puta, aquele pacote é tão legal, né? E esse pacote é muito legal, facilita a nossa vida. O próximo passo, antes de usar ele, é tirar as variáveis não informativas. Então, você tira, ó. Você lembra o comando do select, né, que a gente usou, e tira as que você não quer. Vamos fazer? Titanic. Select. Eu posso colocar as que eu quero também, tanto faz. Você vai digitar mais, eu acho, se colocar as que você quer. Tem mais variáveis que você quer do que você não quer. Mas você pode colocar as que você quer ou tirar as que você não quer. Para tirar as que você não quer, você põe no menuzinho. Olha, eu não quero name. Eu não quero. Assim você vai indo. Eu não quero passenger id. Isso aqui não interessa para nós. É uma variável só de identificação, né? E assim vai. Eu coloquei de uma forma diferente aqui, para não ficar repetindo menos em cada um, mas tanto faz. Vamos colocar assim que parece ser mais interessante de entender. Class, name não, sexo vai, idade vai, esse aqui não vai, não. SIB, né? Esse não vai, tá? Esse não vai, não é interessante. Esse aqui também não vai, ó. Park, porque derivou uma variável dela, o ticket também não, né? Por isso que a gente fala para deixar em letra minúscula, ó. Ele é case sensitive. Então, se o ticket estiver em letra minúscula aqui, está em maiúscula, vai dar problema. Tá? Entra, né? Cabin não. Menos cabin. Cabin. Embarque ele vai. Child vai. Ok. Muito bem. Então, agora, se a gente for fazer uma estrutura do Titanic, eu poderia ter colocado outro nome. Titanic 2, Titanic com seleção, né? Eu tinha chamado de Titanic com seleção. Por quê? Porque aqui você substituiu o Titanic inteiro, ó. Ele não tem mais aquelas variáveis, ó. Tá vendo? Mas eu queria as outras. Aí você vai ter que ir lá em cima e ler de novo. Tá? Vou fazer de novo. Então, você lê aqui, parece que dá trabalho? Não. Olha o interessante que tem esse código armazenado. Você faz isso aqui rapidinho, ele produz de novo para você. Ó, produz de novo. E nós vamos chamar de Titanic seleção e usar o segundo código aqui. Pronto.
Então, nós temos tanto o Titanic real, aquele antigo, né, com todas as variáveis, e nós temos o Titanic com as seleções que eu quero, chamado de seleção self, né, que é essa mais enxuta aqui usada para análise, tá? E, por fim, o comando table by. Eu vou voltar nele porque ele é bem importante. Então, pertence ao Arsenal. Você vai ter que usar o library Arsenal, tá? Lá em cima. Se você não colocou isso, ele não vai funcionar. Tabela 1. É aquela tabela 1 dos nossos artigos, sabe? Então, você vai escrever assim, ó, table by. Então, olha só. Quando você coloca table by, ele já vai ao pacote Arsenal. Perfeito. Se não tiver o pacote Arsenal, ele não vai reconhecer, não. Aí, modelo de fórmula. Então, qual é o modelo de fórmula? Survive, que vai na divisão, por todas as características que eu quiser. Eu posso escrever elas, ou eu posso colocar um pontinho se eu quiser todas. Então, por exemplo, P-class mais age mais sexo. Vou colocar só essas, tá? Vou colocar só essas, se fosse importante para mim. Aí uma vírgula, a data, alguma semelhança com o GLM, com o linear model, igual, exatamente a mesma coisa. Fórmula, a fórmula, aquele tiozinho, e a data. De onde vem isso? Vem do Titanic.cell. Bem, aí você lembra como é que faz? Faz um summary. Summary é um comando para ver o sumário, o que está dentro disso aí. Tá? Tabela 1. Tabela 1. Tem que colocar aqui esse text true, só para facilitar a visualização. Senão a gente não vai conseguir ver o que está escrito aqui. Ó, conseguiu ver? Tá. Olha que bonitinho. Ó, primeiro aqui, sobrevivência não, 549, sobrevivência yes, 342, total. Se eu quiser tirar o total, eu ponho aqui total face, mas tudo bem, coluna total. Então, parece que na primeira classe, mais pessoas sobreviveram, isso é estatisticamente significante, ele já faz estatística no quadrado. E a idade, ele vê aqui que a idade parece uma tendência, né? A receptores mais jovens terem sobrevivido, tá? E aqui ele usa nova, o teste T se for duas, né? E o sexo, ele, obviamente, vai dar diferença, né? O female, bem mais, de 68%. Então, tá vendo a tabela 1 de vocês? Já tá organizadinha aqui. E se você escrever isso aqui, ó, eu acho que tem que colocar, não vai funcionar aqui. Depois eu vou mostrar como é que faz para gerar um Word isso aqui. Mas aí um pouquinho mais, tem que ser com Markdown. Depois a gente consegue, se alguém tiver interesse, gerar isso aqui no Word direto, ó, tá? Isso aqui sai a tabela no Word pra gente, para facilidade, né? E eu acho que, assim, se a gente quiser todas as características, a gente põe um pontinho, ó. É um shortcut para você fazer todas elas, ó. Aí nós temos todas, ó. Sem ficar digitando cada uma, ó. Então tem primeira classe, sexo, a análise univariada do soldado. A análise univariada pode ser a forma de você escolher as variáveis do modelo preditivo. Pode ser, você pode escolher pelo P. Também, idade, FAIR, isso aqui dá diferença, porque os indivíduos que pagaram maior ticket eram os indivíduos de primeira classe, provavelmente, né? E o porto de embarque não fazia diferença, né? Ah, até fez. Um pouquinho, ó. Esse porto C aqui é um pouquinho mais. E o child, a nossa variável child, funcionou também, não é isso? A child um pouquinho mais de sobrevivência aqui. E os parents, nada a ver. Isso aqui não adiantou, tá? Muito bem. Então, aí, terminou a outra aula para falar para vocês também como fazer isso aqui no pacote Arsenal, usando... Aqui ele coloca no fim, isso aqui, na hora que ele exporta para a tabela, ele coloca os testes usados, põe um asterisco aqui para ver que teste é. Então, ele facilita a nossa vida, né, na hora de fazer as análises, tá? Então, ele já coloca o teste, ó, já dá isso aqui, um resultado bonitinho para nós, tá? E eu tinha mostrado para vocês, se você quisesse mudar o teste estatístico, como é que faz, né? Então, como é que você faz? Agora nós já vamos passar para a próxima parte, mas se eu vou relembrar, você coloca ali, ó, table by, eu não lembro mais, tá? Eu vou olhar meu help, né? E no meu help, tem a forma e tal, ele falava para mim os testes que eu vou ter que usar, né? Não é isso? Não. Em uma parte ele falava dos testes aqui. Eu queria mudar o teste, um teste aqui quadrado, outro Fischer,
um teste paramétrico, não paramétrico, ele já gera a tabela automática para mim. Então, eu quero saber onde que eu vou ler isso, tá? Na fórmula, acho que é lá mesmo. Pegou o CTRL, aqui mesmo. Aqui, ó, os testes que ele permite usar. Aí embaixo ele vai colocar para nós, total, simplify, order, numeric test, cat test. Então, Fisher, que é Fê, e Kisk de que quadrado, e o variável contínua, que é o teste ordenado, né, numeric test, aqui, ó, a nova, o curse call-wise, tá bom? Então, vamos usar para ver, só vou mostrar para vocês KWT, né, KWT, tá. Então, vamos lá. Ó, então, aqui no caso, vamos supor que você quisesse analisar a primeira classe com o cubo quadrado, que normalmente é isso mesmo, né? Mesmo porque aqui tem mais categorias, não tem muito jeito, class, e que você quisesse analisar a idade com curse call-wise. Você escreve AWT. Page. Ele vai fazer o curse call-wise para a idade, porque, como se for idade, normalmente, aqui não sei se é paramétrico ou não, a gente pode olhar, mas provavelmente talvez não seja. Então, eu prefiro um teste não paramétrico. A primeira classe, eu quero o Kisk quadrado, e vamos ver o fair, vamos colocar a nova para age. A nova de duas grupos vai ser igual a um teste T, tá? São só dois grupos, mas aqui não tinha teste T, então usa esse aqui mesmo que vai ser igual. E o KWT, que é o não paramétrico, no caso de duas seria um item, a mesma coisa, faz para 3 ou mais, seria o fair. O fair é não paramétrico. Aí ele fez a mesma coisa utilizando esses testes diferentes, ó. Aqui quadrado, idade usou a nova, já tinha sido usada a nova, mesmo que ele usou um teste não paramétrico, tá? Por quê? Porque quando você olhar esse histograma na tabela desse Titanic, né? Quando você olhar a variável age, provavelmente ela é paramétrica, né? Tá? Mas se você for olhar a variável fair, ela vai ter cauda longa. Não vai dar para analisar assim. A variável fair, nitidamente, não é paramétrica, né? Ah, mas eu não tenho certeza disso aí. Ó, vamos ensinar mais uma coisa aqui, o Shapiro. Teste de Shapiro. Para ver se é paramétrico ou não, né? Shapiro teste, Titanic. E por que tem que colocar isso aqui, ó? Porque eu tenho que informar qual variável eu quero ver, né? Fair. E ele dá um p-valor. O p-valor menor que 0,05 não segue a distribuição normal. Vocês lembram isso do teste de Shapiro, o teste de KW, né? Que é outro autor que fez um teste diferente, mas quando esse valor é menor que 0,05, nesse caso, mostra que não segue a distribuição normal. Ó, Shapiro Normally Test. Teste de normalidade de Shapiro, não é normal. Tá? E a idade? A idade é? A idade acho que é. Não é também. Então, curse call-wise para os dois. Certo? Tá bom? Então, isso aqui não é para estatística preditiva, mas é para a sua vida. Na hora que você for fazer a sua análise, é importante checar a distribuição de cada dado e é importante colocar isso na tabela 1. Tabela 1, você vai colocar... Você vê, então, estou mostrando um pacote para vocês que vai fazer a tabela 1 rapidinho. Tudo bem? Podemos passar para a predição? Então, a predição, a gente viu como split the data, dividir a data. Então, você vai dividir, ó, 75% treino, ou 80%, normalmente é 75%, vamos supor que você tenha menos dados, aí quando tem um pouquinho menos, os 400 dados, 500, eu uso 80%. Mas mais que 1.000, geralmente, o próximo disso, deixa 75% para treino e 25% para teste. E aí, tem vários pacotes para fazer isso, tá? Nós vamos usar um que chama R-Sample. Você vai ter que baixar ele, tá? E faz amostras, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um outro problema, só vou mostrar aqui antes disso. Eu tinha uma planilha com 50.000 e aí demora muito para rodar, eu quero rodar só 5.000. Quero fazer uma amostra de 5.000 aleatória. Como é que você faz isso? Faz uma sample in. Eu vou fazer um exemplo. Talvez você precise usar essa função um dia, tá? Sample in. Aí você coloca a planilha que você quer, eu quero o Titanic. Seleção. Por que o Titanic seleção? Porque o Titanic seleção tem as variáveis que me importam, tá? E aqui o número que você quer. Eu quero uma amostra de 100. Ele pegou 100, tinha 800 e poucos registros, ele pegou 100 de forma aleatória. Então, exemplo, tem 100 pacientes, tá? Você pode ser que você use isso? Pode ser que você use isso se você quiser 100 pacientes.
E se você fizer de novo, vai ser vezes separadas, cada vez ele vai selecionar uma amostra de 100 diferente. Isso pode ser um problema na reprodutibilidade do seu código, né, Rogério? Como é que se livra disso? Às vezes, quando a gente está fazendo isso aqui, esse tipo de código, e a gente for executar de novo, os 100 pacientes que selecionavam vai ser diferente desse que eu selecionei, que vai ser diferente do que você selecionou. Então, você pode colocar um negócio que chama semente, né? Set seed, sei lá, qualquer valor que você quiser, 1, 2, 3. Então, aí, quando você executar isso de novo, ele vai usar vai começar no mesmo lugar. Provavelmente, a chance de selecionar os mesmos pacientes. Então, isso é uma boa prática quando se fala em análise preditiva, colocar esse tal do seed aí, né? Não é obrigatório. Tá? Começa no mesmo lugar, seria mais ou menos isso, tá? Mas para nós, o que vai ser importante? Separar a planilha Titanic em 75%. Aí nós vamos usar split, sei lá, qualquer nome que você poderia colocar. O comando chama init ou split. Init ou split vem do example. Aí são os seguintes argumentos: data, o dado, titanic.cell, tá? O segundo argumento é a proporção. É aquela coisa que a gente queria, 75%. Só isso. O que é esse extrata? Não é obrigatório. O extrata realmente é o desfecho. Então, por exemplo, quando tem um desbalanço no desfecho, tem poucos óbitos, eu queria que os mesmos grupos, 75% e 25%, ficassem iguais. 35%, né? Falei errado. Pus errado aqui. Burrice, 35%. Desculpa. Então, assim, eu queria que o mesmo grupo, eu não pus aqui nesse primeiro, Rogério, mas agora eu estou pensando nisso. Então, extrata, às vezes é interessante que eu queria que os mesmos extratos ficassem iguais, com a mesma probabilidade de survival. Então, ele vai deixar os mesmos extratos iguais. Isso não é um problema quando a amostra é balanceada. Aqui não está muito imbalanceado, não, né? Não teria muita obrigatoriedade de fazer isso. Mas vamos supor que você tem um evento de 1%, você quer detectar uma diferença, sei lá, óbito. 10% da amostra tem óbito e 90% não tem. Então, se eu dividir em 75 e 25, pode ser que, entre 35, pode ser que naquela de 35 ficou uma desproporção, 5%, e eu queria que ficasse exatamente a mesma coisa, então eu ponho esse extrato. Veja como uma forma é útil para nós, né? Não é obrigatório por esse tal do extrato aí, mas nós vamos usar aqui. Aí, é habitual em estatística preditiva você colocar os nomes assim, ó, titanic.test, ou barrinha, né, Rogério, que acho que é mais interessante, .train, o que você vai usar para treinar, que é os 75%. Aí o comando é muito simples, ó, chama training. Ele já vai separar, training, ele já vai separar do split, o split está os dois divididinhos, a amostra de treino, que é 75%. Tá? E o outro que é o Titanic.test, a gente poderia colocar qualquer nome, mas esses nomes fazem mais sentido para nós. Ele chama de testing, split. Vamos rodar? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos rodar. Veja que colocar a semente aqui vai fazer com que isso fique reprodutivo. Rodaria de novo, dessa forma, tá? Dinha de dimensão. Quantos pacientes tem no Titanic.train? Tá vendo uma coisa que você põe errado ali? É assim mesmo, né? 668. E quanto tem no teste? É o restante, né? Tá? É o restante para cá. Entende o que a função fez? Ela dividiu a planilha Titanic em dois. Aqui tem 75%, aqui tem 35%. De tal que as proporções de eventos ficaram as mesmas nas duas, que é o extrata. Não é obrigatório usar esse extrata, mas é uma prática interessante, né? Se ele te dá essa opção de fazer. Então, tudo que você for fazer, veja, eu tinha aquela planilha lá com quase 50 mil registros. Aí eu tinha o seguinte desafio: eu quero dividir essa planilha em 75% para construir meu modelo de Cox. Eu quero deixar 35% sem construir para fazer a validação. Eu usei essa formulinha aqui, tá? Agora, o que a gente normalmente faz, não deve fazer, é usar o Cox nesses, sei lá, 50 mil pacientes e depois testar no mesmo 50 mil que o seu não dá. Porque isso daí vai fazer com que o modelo já leu o dado. Não pode. O modelo leu o dado. A predição está ótima ali naquele modelo que ele leu, ele viu o dado. Então, isso aqui, para a gente entender, é o que a gente chama de validação interna. Eu costumo colocar nos trabalhos em validação interna, para entender qual é esse conceito. Claro que depois disso,
Inclusive, aquele algoritmo que eu mostrei para vocês do iBox, ele fez assim. Depois ele fez uma validação externa, ele pegou uma outra coorte e validou, para ficar melhor ainda. Né? Aqui nós não vamos ter condição de fazer isso. Tá? Então, de novo, ó, initial split, que vem da função rsample, né? Dividiu. Tudo bem? Acho que está tranquilo essa função, né? A gente viu isso aqui. Tá. Criar um modelo. Vamos começar com regressão logística. A boa notícia é que a regressão logística é bem preditiva nesse Titanic aqui. É um dos melhores modelos que funciona. A velha e boa regressão logística. Só que aí a gente já viu o seguinte. Na regressão logística ainda tem esse problema que a gente viu lá. Tem que voltar para 0 e 1, né? A gente tinha posto sim e não, né? Então a gente vai usar esse comandinho aqui. Então, eu vou só colocar aqui para explicar. Titanic.play, o survival, que é a classe que eu quero, if else passa a ser. Ou você não tinha feito lá naquela vez, também dava certo, né? Convertido em fator, dava tudo certo também. Survival, eu quero, cadê o negócio aqui? É igual a não, coloque 0, se não faça 1, tá? É isso. Ele vai fazer com que ele leia esse comando não, põe a 0, se não põe a 1. Tá? Então, acho que pode pôr lá o comando, Rogério. E aí nós vamos fazer o nosso famoso regressão logística. Model 1, pode ser? Pode. Chamar de qualquer coisa. Tá? Modelo 1. Como é que faz a regressão logística? General Linear Model. Essa função do R. Ela já vem do R. E aí ela aceita o comando fórmula. Survival, quero sobrevivência, cobrinha, tudo. Você pode escrever um por um com mais. Nós vamos fazer isso? Não. Porque é mais fácil colocar um pontinho. Significa todas as variáveis. Qual é a fonte do dado? Tem que ter a fonte do dado. Aí que vem o segredo. Não é um segredo, mas é o Titanic.train. Ou seja, esse modelo, Survival, cobrinha, tudo que tem lá dentro, tudo, é a fórmula, isso aqui chama fórmula interface, vem do Titanic.train, não do Titanic geral, ou Titanic seleção, não, Titanic train, só do dado de treino. E lembre-se que quando a gente faz esse General Linear Model, a gente tem que informar que modelo que é, Poisson, logística, que modelo que é, Gama, né? Não, é logística. Então, Family faz parte da logística, ela dá aula de regressão logística. Então, é binomial. Binomial é logística. Modelo binomial, ok? Vai rodar? Rodou. Pronto, rodou o modelo. Como é que fazer para ver o modelo? Summary Model 1. Você pode depois fazer um step, né? Tirar as variáveis não importantes. Vamos olhar? Esse aqui é o modelo que a gente quer. Então, o modelo de regressão logística ele também é explicativo. Então, ele vai mostrar para nós quais variáveis são importantes. Qual variável é importante? A classe, ó, segunda e terceira. Lembre-se que quando eu dou um summary aqui, ele tem que exponenciar o coeficiente. Isso aqui não é o odds ratio ainda. Tá? Então, aí a gente tinha sugerido o library SJPlot. Coloca ali, Rogério. Porque aí ele facilita a visualização. Né? A gente tem que facilitar a vida, não dá para não facilitar. Né? Não tem como. Tá? Acho que vocês já devem ter instalado esse pacote, né? Que era Tab Model, né? Tab Model, ele vem do SJPlot. Se eu não tiver instalado, ler ele comigo não adianta, não vai funcionar. Model 1. Aí é muito mais fácil olhar aqui, ó, e ver isso aqui, daquele jeito. Olha, muito melhor. Então, o que ele dá para nós? Ó, a terceira classe diminui a sobrevivência em 70%? Não, 80%, né? Quase 80%, ó, diminui a sobrevivência. A primeira classe é a referência, então por isso que ela não está aqui. Primeira classe é referência. Segunda classe, cai 55% a sobrevivência, isso é quase não tem uma significância. Terceira classe, realmente 80% menos, ó. Eu estou aproximando para 20 aqui. Esse aqui é o odds rate, tá? Homens, a mulher é da referência. Homens, nossa, essa aqui é 0,06, então tinha um valor muito baixo de sobrevivência em homens. Idade não dá uma tendência, né? Aqui como variável contínua, né? Cada ano diminui um pouquinho ó, a sobrevivência. Esse fair não é importante, o porto aqui não foi interessante, o child sim, aumentou ó, 300% a sobrevivência em crianças, e o parents
Não, aqui foi interessante, tá? O que eu sugeriria para vocês? Fazer o stepwise, tá? Porque aí você vai ter um modelo um pouco mais limpo, tá? Então, você poderia chamar isso aqui de univariado de logística e o outro multivariado, que você colocou todas as variáveis aqui. Aí a Dani comentou a vez passada, como é que eu seleciono variáveis? Você pode selecionar pela estatística. Na tabela 1, quais variáveis tem um P menor que 0,20 ou, sei lá, 0,15. Acho que 0,15 é mais usual. E colocar isso no modelo multivariado. Outra forma, coloco todas e faço um stepwise. É o que nós vamos fazer aqui. É mais usual nessa estatística preditiva não usar tanto a estatística convencional, mas não tem nada contra a estatística convencional. Pode usar ela também. Tá? Então, nós vamos fazer um stepwise. É muito simples fazer isso aqui no R. Você vai chamar ele de Model 2, e você vai usar o comando step, que é da base R mesmo. Step. Tá errado. Model 1. Se tiver fatores em branco, ele não vai recordar bem isso aqui. Mas aqui não tem, né? A gente teve cuidado de tirar. O cuidado de tirar variáveis faltosas é muito importante na estatística preditiva, tá? Se a gente tem linhas faltosas, lembre-se, se você for rodar uma regressão mesmo, aquela variável que você tinha idade, variável faltosa na idade, e você colocou a idade no modelo, ela sai. Então, você diminui o número de N do seu estudo, né? Então, algum tipo de imputação de variável faltosa, a gente deve sempre se preocupar e cuidar disso, tá? Aqui é importante isso. Vamos fazer o stepwise? Ele já fez para nós o stepwise, tá? Se eu não coloco nada, ele vai fazer um stepwise. Tem aquelas outras formas de fazer backward, ou os dois, né? Acho que aqui o stepwise tá bom. É suficiente, não precisamos preocupar muito mais além disso. Model 2. Então, o Model 2, tá vendo que bonitinho, ele é explicativo também. Então, o que ele tirou em relação ao Model 1? Ele tirou nada, quase. Praticamente nada, né? Ficou até o embarque aqui, tá? Lembre-se assim, que o R faz isso aqui pelos resíduos, tá, do wake, né? Ele não faz isso aqui pela estatística P, que eu acho mais adequado. Por isso que, às vezes, no modelo multivariado, você tem alguns tipos de variáveis que não são significativas, tá? No caso aqui, eu sugeriria depois, vendo essa análise, até, os coeficientes eles estão bem estranhos, ó. Tirar essa variável, Rogério. Ela não tá legal, tá? O coeficiente dela tá ruim. O que aconteceu foi que eu acho que tinha um valor faltoso aqui que passou, tá? Nessa categoria, e deu problema na análise, ó. Olha o coeficiente aqui, isso aqui deu problema na análise, tá? Essa variável vai ter que sair. A gente consegue rodar sem ela? Vamos rodar com ela mesmo, que eu acho que não vai fazer tanta diferença, mas veja, ó, isso aqui não tá legal, ó. Não tá bom, né? Porque se eu observar, eu acho que na estatística preditiva não vai dar muito problema, mas esse coeficiente aqui não tá legal, olha só, 0, 0, 0, indo para o infinito, não tá bom isso aqui. E eu acho que é o seguinte, uma variável tinha um grande desbalance e acabou entrando uma variável aqui, ó, em branco, com uma categoria só, e ficou de referência em relação às outras, ó. Olha o problema que deu na análise, tá? Muito bem. Agora vamos para a estatística preditiva. Eu sugeriria, então, se a gente já fazer um trabalho e final, né, retirar essa variável que está problemática aqui. Então, agora que é o diferente. Até aqui a gente está acostumado, né, fazer essa tabela, publicar isso aqui como resultado e tal. Mas e o modelo preditivo? Eu quero saber o seguinte, nessa planilha de teste, quantos pacientes, se esse modelo que eu fiz aqui, acabei de fazer, é bom. Esse modelo é bom. Então, você vai usar a função predict, de predição, no R. Então, sei lá, vou armazenar dentro de predito. Predict, sempre que você for fazer predição, você vai usar essa função aqui. O model, vamos usar o 2, que é melhor, tá? Ela só tem dois argumentos, modelo e a planilha onde eu quero predizer. Que planilha que é? Se eu colocar na própria Titanic.train, vai ficar ótimo, mas não é justo. Porque ele já leu esse dado, então eu tenho que olhar no dado que ele não leu, tá bom? Se eu for ver o que tem no predict, tem um monte de 0 e 1. O que é isso? Na verdade, tem a probabilidade aqui, não, eu acho. É isso mesmo, tá. Muito bem. Então, cada registro, aqui é o registro 7, que ele selecionou aleatório, registro 8, registro 9, registro 12... Esses registros foram selecionados a identificação de forma aleatória, certo? O que eu queria saber é se sim ou não, tá?
E ele está me dando uns valores aqui meio esquisitos. Por quê? Porque a logística dá para mim um valor que vai de, teoricamente, de 0 a 1, né? Então, eu precisaria saber até meio colocar que até meio é 0 e acima de meio é 1. Tá? Eu estou fazendo isso aqui na mão, gente, mas existe uma forma mais fácil de fazer, e não vamos conseguir fazer hoje, que é o tal do pacote Carrot. Então, quem se interessar nisso aqui, por favor, baixa esse pacote, dá uma lidinha uma forma rápida, um tutorial rápido que eu posso deixar para vocês, que ele vai facilitar esses comandinhos de predict e tal. Porque aqui, no caso, não está tão fácil para mim, porque a logística, ela me dá um valor, que é a predição. Mas, por definição, acima de meio é 1, sim. E abaixo de meio é 0. Então, tem que usar essa formulinha aqui, ó. Se o predito, que está aqui, for maior que meio, é 1, se não é 0. Então, eu tenho que rodar isso aqui. Tudo bem? Agora, se eu colocar meu predito, ó, tá mais parecido com o que eu queria, que eu usaria 1. O 0 é não, e 1 é sim. O 0 é não e 1 é sim. Cada registro que eu vi de forma aleatória aqui. Aí, a forma de você fazer isso aqui tá adequada não é a acurácia, a curva ROC. Também eu sugeriria para vocês o Carrot, que é esse tal do pacote aí para fazer isso, tá? Que não vamos conseguir fazer nessa aula rapidamente, mas nós vamos fazer uma tabela de contingência. Que a acurácia sai daqui, tabela de contingência. Tabela de contingência não é RTable. Então, o table é a função do R, que já está nele mesmo, titanic.test. Survived e o predict. Ele vai colocar um do lado do outro. Os argumentos devem ter o mesmo comprimento. Eles não têm. Por que não? Ai, que coisa, viu? Aqui é um underline, aqui, ó. Uma cobrinha. Lá era um ponto. É isso. Isso aqui, depois, a acurácia é a forma para mostrar. Olha só. Não morreram 127, o meu algoritmo colocou certo. Ele errou aqui, né? Ele colocou 34, que não morreram, e colocou como sim. Tá? E 51 morreram de verdade, e ele colocou que sim, tá ótimo, tá? Mas 10 morreram e ele pôs que não. Então, ele tá uma concordância legal, né? Não, isso aqui vai dar uma concordância em torno de uma acurácia próximo, dá quase entre 70% e 80%. Tá? O que é melhor que chutar. Chutar é 50%. Na verdade, se eu chutasse, e eu sei que a maior parte das mulheres morreu, né? Eu chutaria que, se fosse mulher, viveu, se fosse homem, não. Eu tive uma acurácia próxima de 70% aqui. Então, eu tenho que ter uma coisa que tem uma acurácia melhor, um modelo preditivo melhor que isso, que é esse daqui. Tá? Então, lembre-se, que tipo de variável que é que você quer ver? É sim ou não? É classificação? Isso aqui é a classificação. Morreu ou não morreu? Então, eu preciso de acurácia e curva ROC. Isso aqui é uma tabela de contingência para ver a acurácia da fórmula. E eu vou predizer o que eu determinei no meu modelo, predict, a função de predizer, dentro do teste, e não no treino, na mesma planilha que você usou para construir a sua logística, tá bom? É isso, né? E aqui, eu coloquei para a gente, então, isso aqui é só estatística preditiva, acurácia, curva ROC, tá? Dentro do library Carrot, tem um tal do Confusion Matrix, ele dá tudo isso para nós. Aqui não vai funcionar muito bem, eu tentei aqui, Rogério, porque teria que estar em não e sim, aqui está em 0 e 1, né? Então, se você realmente quiser fazer isso aqui, acho que vocês vão querer, dá uma lidinha no pacote Carrot, chama Carrot, né? Esse pacote, deixa eu colocar aqui na internet, Carrot e Vignet. Para vocês, porque não dá para falar, infelizmente, hoje, mas é um pacotinho que vai facilitar Classification and Regression, significa isso. Classification and Regression. Então, você vê que ele não vai abordar nossa sobrevida. Interessante que o pessoal que está trabalhando com isso aqui, que agora percebeu que tem sobrevida, que agora está colocando as curvas. Esses pacotinhos aqui, eles não fazem COX, por exemplo, eles fazem só modelos de classificação ou regressão. Mas quem trabalha com saúde quer fazer outro tipo de desfecho, que não é nenhum nem outro, né? Enfim, tá? Então, aqui é um pacotinho, ele vai, a introdução breve do que esse pacote faz, a gente não vai conseguir falar isso hoje, mas se você for seguir nos passozinhos aqui, ele dá algumas livrarias, alguns tipos de dados para você colocar.
É interessante que tem algumas livrarias, como essa aqui, ó, Machine Learning Bank, ML Bank. Então, vem vários tipos de dados dentro dessa livraria, você não precisa importar nada. É legal para treinar, né? E aí ele ensina a fazer treino e teste, enfim, ele facilita um pouquinho a vida nossa. Então, que é bastante interessante. Por que eu não coloquei aqui? Porque isso aqui exigiria bastante aula para a gente chegar nesse conceito aqui, mas eu acho que é interessante chegar nele, tá? E aí, para terminar, a gente vai fazer um modelo de um algoritmo diferente, tá? Só para não ficar só no tradicional. Então, se você pegar essa livraria Ranger, ele faz o Randall Forest, que é um modelo de classificação de árvores, né? A gente não está tão acostumado com esse tipo de modelo, mas é bem usado em análise preditiva. Chama florestas aleatórias, Randall Forest, né? E é simples de usar, gente. Ó, Library Ranger, né? Aí, modelo 3, Ranger, que é o Ranger é o algoritmo, tá? Model 3 Ranger, tá? E a forma interface também, ó, survival pro pontinho, igual ao outro. A data, Titanic.tem, mesma coisa, tá? Então, vamos rodar. Acho que não vai dar certo aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho que voltar o Titanic pro fator. Então, a logística complicou nossa vida aqui. Normalmente, eu não preciso fazer isso, eu estou usando o Caret. Eu não preciso ficar voltando para fator, tá? Então, quando usar o pacotinho próprio para análise de machine learning, é melhor, tá? Tá, eu voltei de novo aqui para fator, porque aqui, na hora que eu for colocar isso no Ranger, ele vai entender que isso aqui é uma classificação, sim e não. E não, se eu colocar zerinho, pode ser que ele interpretasse como uma regressão desse problema. Não é regressão. Nossa, rodou super rápido. Summary 3. Esse modelo não é nada explicativo, né, gente? Olha lá. Ele não tem a explicação. Por isso que, às vezes, a gente é questionado. Vamos supor que você viu que essa Randall Forest é muito melhor que a logística. Foi muito melhor. Se ela foi melhor, usa ela para predizer. Mas ela não é explicativa, não sai aqueles coeficientes da regressão bonitinho, como a logística mostra, né? Mas a vida nem sempre facilita a nossa... permite que a gente use o explicativo e preditivo. Eu vou fazer a mesma coisa. Predizer o modelo 3, lembre-se, o que é o modelo 3? Ele veio da floresta, da Ranger, né? Que é uma Randall Forest. Eu vou colocar aqui o que é, depois vocês dão uma olhadinha. Não vamos entrar no conceito de Randall Forest, mas é um tipo de árvore de decisão. São várias, na verdade. Predict Model 3, Titanic.test. Será que precisava desse type response aqui? Sim. Muito bem. Ele fez a predição. Dentro desse predito, ó, tinha várias coisinhas, ó. As predições estão aqui. Ele salvou um monte de coisa, não interessa para nós, interessa só isso aqui, ó. Sim e não. Agora ele fez bonitinho, ó. Sim e não. Aí eu posso fazer o table de novo, igual ao outro, ó, e ver se ficou melhor. Ficou melhor? 101 não. Parece que está um pouquinho melhor, né? Mas para saber objetivamente, eu precisaria do número mesmo, não só olhar isso aqui, né? E aí que eu falo para vocês que o Caret faz. Ele faz a mesma coisa, só que em vez de usar o comando table, ó, é o Confusion Matrix, matriz de confusão. Titanic.survive, mesma coisa, que é só a última categoria. Predito, só que tem que colocar esse predict aqui. Predictions. Se você usar o Caret, vai facilitar a vida, não vai precisar disso aqui. Mas olha só. A gente precisava de um outro pacote, Rogério. Vai instalar pacote aqui, é uma tortura. Não sei se em casa não é tão torturoso assim. Não vai dar certo. Ele roda. Eu vou tentar aqui do lado rapidinho, só para mostrar a matriz de confusão, que é a última coisa que a gente precisa para terminar a aula. E eu acho que aqui a gente tem alguns problemas de permissão, né? Qual que é a mesma? 1071, né? Tá vendo? Precisava desse pacote aqui, senão não rodava, enfim. Aí em casa você coloca install packages 1071 e ia rodar perfeitamente, não ia ter nenhum tipo de problema, né? Mas tentem rodar esse código aqui, ó. Você vai ver que ele vai rodar a matriz de confusão. Ou seja, o que é a matriz de confusão? Ele vai colocar a acurácia, o ROC não, mas ele vai colocar a sensibilidade, especificidade, tudo que a gente usa
para modelos de classificação. Como avaliar um modelo de classificação? Tem uma classificação, né? Então, está instalando. Acho que a gente vai conseguir rodar a matriz de confusão. E aí põe a matriz de confusão, rodou. Ó, ele fez a mesma tabelinha que a gente tinha feito lá, ó, só que ele põe as acurácias, olha que legal. 83% de acurácia, tá bom, né? E ele também coloca para nós, ó, a sensibilidade e especificidade é mais ou menos balanceada, né? Então, ele previu tanto quem sobreviveu como não sobreviveu, com uma acurácia, com uma sensibilidade e especificidade boa. Ele não fez ROC aqui, ROC teria que ser uma outra funçãozinha para ver qual é a área sobre a curva. Então, eu posso analisar por acurácia, é preditivo, né? Tá ótimo, classificação, perdão. E deu sensibilidade, especificidade, todos os valores aqui ele me dá. Acurácia balanceada. Tá bom? Então, Confusion Matrix, quando for fazer esse tipo de análise. É muito comum a análise preditiva quando ela é binária, né? Eu prever usaria, né? a ocorrência ou não do evento, tá? Então, acho que é isso, né? É tentar trazer esse exemplo prático para fazer uma classificação nesse exemplo do Titanic, né? E o código vai ficar disponível, né, Rogério? Titanic aula 2. Aqui eu mexi em algumas coisas, a gente vai deixar o original para não ter tanto problema. E as sugestões de pacote, tudo. Estamos no horário. Ficou, ó, geralmente dúvidas, não sei se alguém quiser perguntar, pode ser pelo chat mesmo, né? Se tem alguma dúvida ou algum comentário final. Vamos com 26 pessoas participantes, né? Acho que não. Bom, então acho que a ideia é disponibilizar esses códigos, as aulas, né? Poderia, por gentileza, mostrar como exportar a tabela para o Word. Sim. Tá, podemos mostrar sim. Vamos. Então, uma coisa que não foi falada, foi o Helder que perguntou, Helder, é o seguinte, como jogar isso aqui, eu vou fazer o primeiro mais fácil, depois a gente faz o mais difícil, tá? Esse aqui, ó, é fácil, tá vendo? Esse output aqui é fácil. Então, vamos começar com o mais fácil. Vamos lá. Esse output aqui, ó, da análise de regressão, eu vou mostrar para vocês. Output da regressão. Você vê que quando ele dá esse desfecho, ele dá em HTML, né? Então, isso aqui é linguagem de internet, né? E quando você vai copiar e colar, não fica tão legal. Então, esse pacote tem a seguinte funcionalidade. Deixa eu ver se eu lembro aqui para te falar como é que faz para a gente gerar, assim, eu já lembrei. Tab model 2, esse daí que eu quero, tá? Aí eu coloco assim, ó, file igual o nome do arquigo que você quer, tabela módulo 1, módulo 2. Módulo 2, vamos ver se dá certo primeiro, Rogério. .doc. Ele vai te salvar na pasta que você está trabalhando, que seria documentos, né? Ele vai salvar o model2.doc. Vamos ver se funcionou. Eu já vou... eu parei de compartilhar a tela com vocês. Perdão. Eu vou aqui no documentos, ó. Eu estou indo no documento e eu vou pegar o model 2. Pronto, vai dar certo. Então, esse aqui, os problemas estão resolvidos. Pelo menos a tabela 2 ficou fácil de... Aqui, ó. Olha que bonitinha a tabela. Tá lá. E foi bem rápido, né? Então, essa é a tabela que normalmente eu uso para pôr no Word. É que você vai copiar e colocar, assim, não precisa que esteja... Tá retrato já. É só copiar. Colocar em outro arquivo do Word também, mas ela já está em Word aqui, tá? Você pode editar, colocar certo isso aqui, ó. Ela é editável, tá? E está na forma de tabela. Agora, para exportar isso aqui, ó,
a tabela 1 que a gente fez com o Arsenal é um pouquinho mais complicado. Porque a gente não falou de como fazer isso nesse curso. Porque, olha só, aqui dá para você copiar e colar, mas não está no formato legal, né? Tá? Então, você teria que trabalhar com uma coisa que nós não comentamos, que chama linguagem Markdown. Tá? Eu posso te mostrar depois, Helder, como é que faz isso, mas aqui, olha, é legal porque você pode escolher, né? O PDF geralmente não funciona, não sei porquê, hoje sempre que eu coloco PDF, o meu não funciona. HTML, linguagem de internet, para nós também é legal para você fazer modelo, exportar isso, jogar isso. Mas o que a gente interessa para nós é o Word. Aí você vai colocar aqui resultados, qualquer coisa, tá? Muito bem. Aí parece difícil, mas não é tão difícil, não. Você tem que colocar, os códigos ficam tudo dentro desse negocinho aqui, ó. É só você copia lá. Você vai lá em cima, ó, coloca as livrarias que você quer. Vamos colocar só o AR, senão as 3 primeiras, vai. Você pode colocar todas. Você vai copiar o código aqui, ó. Copia. Copia ele aqui. Você tem que copiar o Titanic, que ele tem que ler. Ele vai funcionar diferente desse daí. Se não colocar aqui, ele não vai reconhecer a planilha. Eu faço assim. Eu copio os códigos. Aí eu copio o código do... Tem que copiar aquelas alterações que você fez lá, ó. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui você não fez, você não mudou as categorias? Mudei. Então você tem que colocar ali. E você fez também esse aqui, ó. Tem que colocar ali também. Tá? Eu coloco aqui, tudo aqui embaixo. E essa linguagem, ela permite... Tem umas coisas escritas aqui que você apaga, que são exemplos, não interessa para nós. Pode colocar assim, ó, tabela 1. Diferente do R, ele permite que você acrescente coisas aqui. Escreva. Esta é a análise várias coisas. E aí, tudo que você fizer, você vai inserir aqui um código do R. Você lembra aquele negocinho? Ó, vou fazer de novo. Difícil? Nossa, acho que tá bom, né? Você quer terminar, termina, mas eu acho que... Não, é difícil. Helder, quer que continue? Você está acompanhando? Eu já me perdi, já faz uns 3 minutos. Chama linguagem Markdown. Mas é assim que... Ele escreveu aí? Ó, eu vou só colocar a tabela para você aqui, rapidinho. A primeira parte aqui. Primeira sim, é daqui. Mas se o Helder não está acompanhando, a coisa está feia. Ó, deixa eu só mostrar para você, Helder, o seguinte. Ó. Vou só colocar aqui e a gente vai rodar o código para lá. É como se fosse um compilar. Você lembra do compilar? É mais difícil mesmo, né? Tem que ainda colocar aqui o result cases. Eu vou passar isso para você. Isso aqui você compila. Isso aqui é como se ele fosse compilar resultados. Qual é o nome que você quiser. Mas é bonito o fim da conta. O que ele gera é legal. Ele compila, ele executa o código inteiro. Quando você fazer um programinha, ele não tem... Então, se tiver qualquer coisa, faltou uma coisinha ali, ó. Faltou esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele fala o que está faltando aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil mesmo, mas o outro é mais simples, né? Vamos ver. Ele vai gerar um arquivo no Word, pronto. Com todas as análises que você fez. No fim das contas, acho que faltou na próxima vez a gente colocar uma aula disso aqui, para ver como ele cria o resultados.docx. Ele criou, ele pode... Ó, é isso. Ó a tabelinha sua lá, tá vendo? Ó, que bonitinho. Ó, média, range. Eu poderia até falar para ele colocar também mediana, se possível, e pode pôr também. Aqui ele pôs só média e desvio padrão. Ó. E aqui dá para colocar os códigos, um asteriscozinho aqui que é cada cor. Quando eu vou gerar as tabelas, eu faço assim porque não tem erro de cópia. Tá? Então aqui, imagine fazer essa tabela no computador, a outra forma de fazer isso, como a gente faz, a gente olha lá o que deu no R e vai copiando e colando, ou então digitando. A chance de você ter erro de digitação é enorme. Aqui não erra. Ó, ele sai para você bonitinho. Eu podia até pedir para ele omitir isso aqui, não sei o que, não importa, né? E ficasse só a tabelinha. Ó. Isso aqui é a tabela no Word. Tá? Aqui eu falei um pouco rápido aqui, o objetivo não era falar sobre esse output, mas vale a pena você entender e saber que existe isso, né? E ele está aqui, ó. Chama R Markdown.
E assim como existe o Shine App, que a gente faz aquele aware, então tem muitas funcionalidades dentro desse pacote de ferramentas aqui, tá? Opa, voltamos aqui à análise principal. Então, acho que é isso, né, gente? Acho que eu gostaria também de tirar uma dúvida sobre a análise do Remdesivir. O Newton perguntou. Pode colocar no chat ou falar, professor. Oi, Gustavo. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar vocês. O curso foi maravilhoso. Assim, lógico que eu não peguei tudo que poderia, mas tenho certeza que mudou muito a minha visão de estatística. Então, vocês estão todos de parabéns. Mas eu queria tirar uma dúvida, que é sobre aquele trabalho que você... daquela aula que você tirou os papelzinhos Sim. e depois você analisou com o Q quadrado lá a vantagem do Remdesivir, né? O que eu estranho é o seguinte, o trabalho original lá do New England, ele não mostra uma significância porque ele trabalhou com sobrevida, né? Trabalhou com os Cornwallis, né? Não, com curva de sobrevida. E, quer dizer, os dois métodos que você utilizou deram uma significância muito grande. Quer dizer, por que essa diferença e por que eles optaram por usar, então, a curva de sobrevida? Se, por exemplo, estatisticamente você poderia já... Inclusive, o Remdesivir está mostrando, né? Tem um resultado no sentido de diminuir, de melhorar, de acelerar o processo de cura. Perfeito. Eu acho assim que ali a gente primeiro não tinha um dado real, né? Então, eu peguei ali o dado que ele colocou e fiz uma aproximação do que seria o que ele encontrou mantendo as mesmas frequências. Mas eu acho que você vê, acho que o paper original tinha 0,06, então já era uma tendência à redução de mortalidade. Mas ele considerou o tempo até o óbito, que acho que é mais adequado mesmo, né? Então, ele não analisou com variável de óbito sim ou não, né? Apesar do tempo ser semelhante, né? Se a gente fosse imaginar. Mas o tempo até o evento, quando ele analisou o tempo até o evento, aí não dava 0,06. E acho que foi isso a diferença encontrada. A gente fez um quadrado, fez uma outra análise mais simples, que não considerou o tempo, só como exemplo, né? E realmente, nas análises que a gente faz, o Q quadrado, na simulação, você tem uma significância boa e dá uma boa diferença do que foi encontrado no paper, né? Acho que a forma como ele analisou, acho que está mais correta, né? A forma como ele desenhou o estudo, tudo, acho que está mais correta. E acho que também a mortalidade, não sei se era o desfecho primário, né? Eu acho que não era, eu acho que era tempo até a melhora. E a mortalidade tinha uma tendência, né? Então, acho que foi essa diferença que a gente encontrou, né? E eu não tenho tempo para fazer análise, senão a gente poderia fazer também análise com o tempo, né? Mas eu acho que conceitualmente, né, isso a gente analisar pela univariado até a regressão, que é o sim ou não, né? Então, óbito, sim ou não, e tempo para óbito, são conceitos diferentes e interessantes. Então, vou dar um exemplo bem grosseiro, acho que nem tanto para você, Newton, mas talvez para os alunos, né? Então, vamos imaginar, eu falo que a gente vai tratar uma doença com a droga A versus droga B. A mortalidade na droga A foi de 20%, na droga B foi de 30%. Com que droga que a gente vai querer ser tratado, né? Droga A, mortalidade de 20% versus 30%, droga A. Mas se eu falar que o tempo para o óbito com a droga A é de 10 dias, enquanto o tempo para o óbito com a droga B é de 200 dias. A gente vai ser querer tratado com a droga A ou com a droga B? Eu tenho 10% a mais de chance para morrer usando a droga A, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer em 10 dias. Enquanto na droga B tem 10% mais tempo, né? Mais de chances de morrer, mas se eu for ter que morrer, o meu tempo é de 200 dias. Então, claro que esse é um exemplo bem grosseiro, né? Se fosse como eu tenho algumas coisas para fazer ainda, eu gostaria de tomar droga B hoje. Eu tenho 10% a mais de chance de morrer, mas só se eu fosse morrer seria um tempo daqui a 200 dias. Então, isso dependendo, né, da pergunta, né, do nosso desfecho principal, se é o morrer sim ou não,
ou o tempo para, a gente pode ter uma diferença, né? Não, acho que não é exatamente o trabalho do remdesivir, porque acho que o desfecho primário não vai dar tempo para óbito, é mais relacionado a tempo de ventilação mecânica, internação hospitalar e outras coisas, mas conceitualmente, né, quanto ao método da questão, é interessante a gente refletir nessas diferenças, né, da análise de Cox, que seria a análise de regressão aí, multivariada, versus a regressão logística, que seria aí uma binária. Certo, obrigado. Então, acho que é isso, gente. Acho que, então, a gente termina o curso, né? 10 encontros aí. Acho que talvez tenha uma avaliação final, né, Dani? Acho que é importante também, talvez, preencher para o feedback, talvez, para um curso futuro, né? A gente possa estar vendo se algo foi útil, assim, o que poderia ter sido feito mais devagar ou separado em 2 aulas. Acho que o feedback é bem importante mesmo. Tá ótimo, muito obrigada. Então, boa noite. E, por favor, faça uma última avaliação para nos ajudar para que a gente seja melhor da próxima vez. Obrigada.